noite, boa noite, boa noite. Bom, então retomando aí os vídeos, né? Eu gostaria de tocar hoje sobre um ponto muito importante assim, né, na nossa vida, né? Essa coisa do autoconhecimento, né? Como o nome já diz, né? Autoconhecimento. Você se conhecer. Confesso que é uma tarefa um pouco difícil, né? Mas vale a pena a gente tentar fazer esse autoconhecimento, né? Até para desenvolver então enquanto ser humano, né? Acho que esse aqui fica aí a verdadeira busca por esse autoconhecimento, né? Isso se deve a vários fatores, mas eu vou citar o meu em particular, né? Devido a filosofia de vida que eu adotei, que eu pratico, que é o budismo Nichiren Daishonin, né? Naturalmente ele proporciona isso para nós, né? Esse autoconhecimento, essa introspecção. Eu sei que o assunto é um pouco chato, né, de ser tratado pela maioria das pessoas, né, essa coisa do autoconhecimento, mas ele é de suma importância, né, para a gente evoluir enquanto ser humano, essa questão do autoconhecimento, né? Talvez eu acho que a dificuldade, né, das pessoas procurarem esse autoconhecimento talvez seja na questão do que elas vão encontrar, né, nesse autoconhecimento. Talvez pode ser coisa que não vai agradar a pessoa, né? Mas assim, só voltando aí essa questão, eu quero enfatizar que isso é de suma importância, né? Então, no meu caso específico, né, eu fui aproveitando essa questão da pandemia, né, que nos pegou aí esses 2 últimos anos aí. Então eu fui, entre aspas, obrigado a fazer esse autoconhecimento, né, devido a esse isolamento social. Se bem que esse isolamento social eu já vinha vivendo ele desde 2008, né. Então, assim, eu confesso que eu não senti muito essa questão da pandemia, porque eu já vinha de um processo de isolamento social desde 2008. Então, assim, quando veio a pandemia, né, eu já estava com 10 anos de isolamento social, né? Até porque, por causa desse momento histórico que nós estamos vivendo, né, assim, muito. Não tem nem como descrever um adjetivo. Mas só para vocês entenderem, as coisas distorceram demais, né? Além das coisas, né, da nossa vida cotidiana, ela ter acelerado, né, a partir do início da década de 90, 1990, isso para mim ficou bem claro. Deu para perceber isso, né? O ano de 1990 assim voou, foi assim rápido, né? Parece que ele durou somente 6 meses. Quando eu vi já estávamos no fim do ano, então assim foi muito rápido. E de lá para cá foi cada ano que passa mais rápido, mais rápido. Agora mesmo nós já estamos começando no mês de maio, parece que foi ontem a virada do ano e nós já estamos no mês de maio. Então, assim, muito complicado essas coisas. E de 2010 para cá, então, aí a coisa ladeira abaixo, né? Fazer igual o outro. E só que chegou 2019, 2020, né? Pandemia propriamente dita, aí eu fui obrigado a enveredar por esse caminho do autoconhecimento, né? E eu me vi obrigado nessa situação. E aí o que eu descobri? Eu descobri, igual eu falei, né? Não é à toa que eu estou falando, eu descobri coisas assim que eu
Se fosse num outro momento, né, lá atrás, no início, no meados da década de 90, lá com seus 20 e poucos anos, eu não iria gostar do que eu vi agora, né, nesse autoconhecimento, né? Principalmente as questões de, eu acho que é isso que a maioria das pessoas fogem, né? Essa questão dessas feridas emocionais, que a gente não sabe por que elas ocorreram, mas tudo é um processo, né? Tudo né, um somatório de fatores que resulta nisso, né? Nessas feridas emocionais, né? E aí várias várias coisas, né? Eu no meu caso específico assim que estava gritando foram a questão profissional, né? E a questão do autoconhecimento propriamente dito, né? Assim, por quê, por quê, por quê, por quê? Mas assim, a resposta foi essa questão dos estoicos, né? Que eles diziam que cada ser humano tem dentro de si uma caixa de ferramentas, e dentro dessa caixa de ferramentas tem todas as ferramentas para esses nossos, entre aspas, problemas, né? Só que basta que eu tenha que ir lá na caixa de ferramenta, abri-la e ver qual chave, qual peça é a adequada para mim resolver aquele problema, né? Ou seja, metaforicamente falando, apertar aquele parafuso. Mas eu tenho todas as peças para isso. Só que esse ir lá na caixa de ferramenta, abrir a caixa de ferramenta e ficar procurando qual a ferramenta ideal para solucionar aquele problema, é que são elas, né? Então, assim, mas isso quando a gente descobre qual a ferramenta e tem acesso a ela e resolve o problema, é muito, muito gratificante, é maravilhoso, né? Você dá uma outra visão para sua vida, né? Você tem um outro entendimento de consciência do que é a sua vida ou do que vem a ser a sua vida. Acho que isso que é o interessante. E de certa forma também acessar essa caixa de ferramenta, ela te coloca numa rota, né? A seguir ali, a partir daquele momento você começa a seguir uma rota. Você não sai mais dessa rota, né? Porque quando a gente adquire uma certa idade, um certo conhecimento, mesmo que ainda de forma superficial, de forma imatura, você tem várias direções, várias rotas a serem seguidas, né? E você não sabe qual rota seguir. E aí você depara com aquela passagem do livro Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice chega no País das Maravilhas e que é a estrada para voltar, né, para o mundo real. E aí ela pergunta para o coelho qual estrada que eu tenho que seguir dessas que estão aqui, né? Aí o coelho pergunta para ela, mas para onde você está querendo ir? Aí ela responde, para mim qualquer lugar. Eu quero é sair daqui. Aí ela fala, então pode pegar qualquer um. Ou seja, né, Sêneca, que é um dos estoicos latinos que eu gosto de estudar, ele fala isso também, né? Eu não sei qual vento seguir, porque naquele tempo, né, da navegação a gente tinha que colocar o nosso barco e aí de novo a rota, só que a rota naquela época era o vento, né? Só que os ventos têm várias direções, né? E aí eu tenho que saber para onde eu quero ir para mim entrar na rota daquele vento favorável para mim poder, né, seguir com o meu barco. Agora, quando eu não sei, então, igual ele falava, né, todos os ventos são desfavoráveis, e é verdade. Acho que nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de introspecção, dessa coisa de adotar
a postura do eremita, né, que é esse isolamento social, essa coisa de, entre aspas, ir para a floresta, né? Igual os eremitas faziam durante a Idade Média. Eu acho que é isso que é o importante, né, na nossa vida para a gente descobrir essa rota, né? Porque com a descoberta dessa rota, o que, que eu quero fazer da minha vida fica muito mais fácil. Porque daí, quando eu descubro a rota, eu, é aquele caminho. Então, nada mais me desvia, porque agora eu descobri qual que é a rota. Mas para isso eu tenho que saber o que eu quero. Porque eu sabendo o que eu quero, eu descarto as outras. Aquela velha máxima. Eu não sei o que eu quero, barra onde eu quero chegar. Mas eu sei que isso para mim eu não quero. Então já descarta aí. O que eu não quero, descarta. Mas ainda assim fica a bifurcação ainda é isso ou isso, é A ou B. E aí quando eu faço essa introspecção, essa coisa do autoconhecimento, eu descarto essa segunda aí, que é o A ou B. Então, vamos supor, eu escolhi B, então eu descarto A. E aí sim, aí você começa a sua verdadeira trajetória. Porque daí você sabe que você quer aquilo, mais a rota que eu escolhi, no caso específico meu, B, mais foco naquilo que eu quero, é igual realização de um sonho. Agora, pessoal, tudo isso me dá garantia de que eu vou resolver, que eu vou resolver, ó, que eu vou realizar meu sonho? Não, não dá garantia nenhuma. Então, qual que é a vantagem de fazer todo esse processo de autoconhecimento, de procurar a rota certa, de procurar a estrada certa, de manter o foco naquilo que eu quero, tentar concretizar meu sonho? Qual que é a vantagem disso tudo se eu não tenho certeza de nada disso lá no final vai dar certo? Então, essa pergunta, né, e se não der certo, que eu me propus a fazer, mesmo alinhado com a rota, com o que eu quero, focado naquilo, e se não der certo, o que vai acontecer? Porque eu não tenho essa garantia. Aliás, ninguém tem essa garantia de que a coisa vai dar certo lá no final. O que eu descobri nesses últimos anos agora foi que não é se vai dar certo ou não. Porque isso aí, se vai dar certo ou não, é da vida. É da vida. Veja bem, é da vida. O que importa mesmo é o processo. Isso é que importa de fato. É o processo. Então eu vou continuar agora no próximo vídeo o que eu estou chamando de processo. Boa noite, um abraço.